Sejam todos muito bem-vindos ao Reconecte Podcast, um espaço de acolhimento, verdade e reconexão, com a sua melhor versão. Eu sou Márcia Garcia. Eu sou a doutora Renata. Aqui a gente fala sobre vida real, emoções, desafio, autoestima e principalmente sobre o poder de você começar. Hoje, esse episódio vai falar muito com você. Agora, o mês de maio é voltado para o Dia das Mães. E a gente vai falar muito sobre maternidade nesse mês. E para começar esse tema, nós trouxemos uma convidada muito especial. Ela tem uma história de vida muito bonita. Vocês vão conhecer um pouquinho dela. Ela é advogada, ela tem mais de uma década de experiência. Ela é especializada em direito médico e ela é uma mãe atípica. Estamos hoje com a maravilhosa Maiara Rosa Franco. Oi, meninas, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês, pra gente falar com esse tema que eu acho que eu venho falando desde que o Davi nasceu. Eu tenho 8 anos, então eu fico muito honrada pelo convite. Espero que toque o coração de alguém, né? Com certeza. Quando a Márcia falou pra gente colocar sobre a maternidade, você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Sim, isso é verdade. Aí eu já topei na hora também, né? Porque... Falei, a próxima convidada de maternidade é a Maiara. Isso. A gente, depois que a gente vira mãe, a gente, né, o primeiro nome nosso é mãe, depois a gente volta a ser... Estamos muito felizes, né, Renata, em tê-la aqui conosco. Eu sei que você tem muitas informações, né, para passar para outras pessoas, que você tem conhecimento de causa, né? Fala com propriedade. Isso que a gente quer. A Márcia, ela tem uma maternidade de um filho, eu tenho de 3. E você como mãe atípica, então eu acho que nós vamos alcançar muitas mulheres aqui. Sim. E para começar, eu queria, Maiara, que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua maternidade. É um tema emocionante, né? Sim, é. Sobre tudo que você... Como que foi, né, pra você a maternidade? Então, conta um pouquinho da sua história. A maternidade pra mim, eu tava, inclusive, as coisas elas se ligam, né? Eu tava conversando com meu marido esses dias. A maternidade, ela sempre foi um sonho. Então, antes de eu ser mãe, né, eu sempre sonhei, porque eu cresci com uma mãe muito forte. Então, eu cresci com a minha mãe, aquela mãe acalentada, aquela mãe que cuida da gente. A minha mãe não trabalhava, então ela trabalhava em casa, então eu cresci querendo ser mãe. Então, quando me falaram, todo mundo assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser mãe. Antes de ser advogada, antes de ser médica, antes de ser... Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, a maternidade, para mim, é a realização de um sonho. Então, eu tento sempre buscar lembrar disso. Quando eu era criança, eu rezava e falava, quando eu crescer, eu quero ser mãe e ter minha família. Hoje eu vivo um sonho. É um sonho que, igual a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast, é um sonho que ele traz muitos desafios, mas a gente precisa sempre lembrar que é a realização de um sonho para mim, hoje, a maternidade. Ela veio um pouquinho torta, né? Veio uma maternidade, eu gosto de falar, uma maternidade atípica, ela não veio igual eu planejei, mas ainda é a realização de um sonho. Foi o que eu todo dia eu sonhava e falava, eu quero ser mãe, e hoje eu realizo. É o que dá forças, né, nos momentos assim, que Sim. a gente fica desesperado. A gente tem que lembrar disso, né? Que a gente se desespera com as situações. A gente sempre pede pra Deus e a gente sempre tem que lembrar o que a gente pede pra Deus. Maiara, conta pra gente um pouquinho como foi o diagnóstico do Davi. O diagnóstico foi bem tranquilo, né? Que o Davi, pra quem não sabe, o Davi é nível de suporte nível 3, não verbal. Então, o Davi, ele sempre foi autista. Então, a gente teve um diagnóstico cedo, um diagnóstico precoce. Então, a gente teve um diagnóstico com... entre 10 meses, um ano. Então, a gente teve um diagnóstico bem precoce. O Davi nunca falou, então a gente teve esse diagnóstico. Para mim, no começo, foi tranquilo, até porque antes de um diagnóstico veio uma negação. Então, eu escutava, falava assim, eu vou levar ele para fazer um monte de terapia, né? Tinha aquela hipótese diagnóstica, eu falei, vou levar para fazer um monte de terapia, porque nem vai chegar a fechar um diagnóstico. Aí, no dia do fechamento de um diagnóstico, que, né, a gente teve um pequeno luto ali. Mas foi complicado, porque a gente, igual eu falo de novo, né? Veio um sonho. Então, eu sonhava em ouvir uma criança me chamando de mãe, aquela realização do sonho da missa do domingo, do cinema com a criança no sábado à tarde. Eu não tenho isso. Ele tem quantos anos hoje? Hoje o Davi tem 8 anos. 8 anos, muito bom. Maiara, me conta uma coisa. Em que momento você deixou de ser só mãe e precisou, na verdade, se reconstruir novamente como mulher? Todo dia.
não é assim, não teve um momento, né? A gente todos os dias, igual a gente... Eu sempre, porque assim, além de eu ser mãe atípica, eu atuo na área de defesa das pessoas com deficiência dentro do meu escritório. Então, eu vivo o autismo 24 horas. Então, todos os dias, quando eu falo assim, eu acordo, eu ainda tenho que lembrar que eu sou a Mayara. Porque é muito fácil no dia a dia, de repente, você chega alguém lá em casa e aí você, opa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E sem contar que a gente tem aquela culpa que a gente, toda mãe, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, todos os dias eu tenho que me lembrar que eu também sou a Mayara, que eu também sou a esposa do Vinícius, que eu também sou a filha da Franciane e do Manuel, que eu também tenho que lembrar, essa é a minha posição de filho, e também sou advogada. Então, todos os dias. É uma rotina que todos os dias. Eu faço terapia já tem alguns anos, e a minha terapeuta, a gente trabalha. Todos os dias eu tenho que acordar, lembrar que eu ainda sou a Mayara. Como que surgiu para você a advocacia, para você hoje atuar em direito médico? Como que surgiu? Foi depois do diagnóstico? Conta pra gente. Foi durante, né? Antes do Davi ser diagnosticado, eu já era advogada, atuava em outra área. E aí, em conversa de clínicas com as mães, elas falavam assim, Mayara, por que você não entra com liminar pro tratamento do seu filho? Aí eu nem sabia, porque a gente não aprende tudo na faculdade. Sim, Eu falei, eu vou estudar. Eu sou advogada, não tô fazendo nada. Nessa época eu não tava advogando, não tava assim, fazendo poucas coisas, porque eu tava me dedicando mais à maternidade mesmo. E aí eu falei, vou entrar com a ação do Davi. E aí entrei com a liminar do Davi, ganhei a minha primeira liminar contra um plano de saúde para ter o tratamento dele. E aí as mães começaram, Mayara, faz aqui, vem aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. E eu comecei a entrar para as mães, né, da minha roda ali, do meu ciclo das mães. Acabei entrando na primeira, na segunda. Eu falei, quando agora a gente já tá aí com 600 e poucas liminares em Cuiabá. E a gente acabou entrando. Então, foi assim, de novo, foi uma... Foi natural, né? Natural, assim, sem qualquer pretensão, né? E aí, acabou que durante a advocacia, eu acabei me tornando ativista, porque eu sempre fui, desde sempre, uma pessoa que luta por aquilo que ela acha justo, acha correto. E quando eu vi, eu já estava fazendo barraco na frente do plano de saúde. Não tem como não falar que é barraco, porque né? Eu já estava fazendo meu ativismo ali, já estava em Brasília acorrentada com um monte de mãe do Brasil inteiro, lutando pelo plano de saúde, contra o plano de saúde. E assim eu fui vendo, isso foi aumentando e foi muito natural, né? Hoje acabou sendo algo muito natural. Então acabou essa área para mim, né? Mais uma vez, Deus colocou o Davi, e através dele eu comecei. Você entrou e acabou. Vamos que voltar. Hoje ela é uma referência, Sim, né? graças a Deus. Sobre isso. Uma pergunta anterior que estava da culpa. Como que ela se manifesta e como que você lida com isso? Você já disse que faz a terapia, né? Sim, sim. E como que você, assim, como que ela se manifesta no dia? Tipo, eu acordo e você... Porque assim, a culpa, eu vejo assim, todas as mulheres que nós conversamos, eu e a Renata trabalhamos todos os dias, né, com mais mulheres, então, assim, todas são culpadas. A questão da maternidade é uma culpa imensa. Eu tenho pacientes mesmo, que por elas estarem ali comigo no consultório, naquele momento dela, às vezes, fazendo um investimento nela mesmo, ela se sente culpada. E aí eu tenho que voltar e explicar, porque antes, né, de você fazer o outro bem, você tem que estar bem. Sim. E aí eu queria que você respondesse pra gente, sabe, como que essa culpa aparece, como que você daí lida com ela além da terapia. Eu tô aprendendo a descobrir também como que eu lido com ela 100%. A gente vai aprendendo, né? Tô tentando aprender, porque assim, ela nasce, a gente meio que finge, né? Fala, olha, sai daqui, que ela não me pertence. Mas assim, a gente tem que todo dia lembrar uma frase muito que a gente aprende no avião, quando a gente primeiro colocar a máscara em você para depois colocar no outro. Então a gente precisa estar bem. E eu tive uma psicóloga, que a primeira psicóloga atendeu o Davi, ela me falou o seguinte, Mayara, filho feliz, a mãe precisa estar feliz. Então não adianta você estar infeliz, não adianta você estar triste, chorando, porque o seu filho precisa de tempo de qualidade com você. E eu busco todos os dias isso. E nós, mulheres, a gente cresceu para gestar, né? A gente meio que foi criada para gestar. E igual eu falei, eu vim de uma mãe que ela não trabalhava, então minha mãe, ela que fazia o almoço, ela que buscava a gente na escola, ela que cuidava da gente. Exclusiva, então né? eu vinha com aquela maternidade da minha mãe muito de renúncia. Então aumenta uma culpa, porque a gente, né, a mulher moderna, a gente não renuncia, graças a Deus, né? Porque eu também não iria conseguir não me renunciar. Mas a gente vem com aquela da mulher que a gente tem que dar conta de tudo,
Então vem uma culpa que é muito natural. E eu tento assim, sai daqui. Mas eu busco... Só por hoje eu não vou sentir, sai. Perfeito. Mas assim, a gente precisa, eu tenho a minha rotina e eu procuro fazê-la. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu vou pra academia. E ali é meu momento em que eu vou estar ali no meu exercício físico, até porque pra eu não brigar com ninguém no dia, eu preciso estar como que é o hormônio, doutora Renata, que libera na academia? Tem que liberar tudo. Que é Sim, endorfina, principalmente. Então a gente tá ali, a gente tem que liberar, pra gente poder viver o dia. Então eu falo pro meu marido, pra eu não matar ninguém, deixa eu ir primeiro pra academia. Eu com 3 filhos, eu ainda não consegui não ter culpa. Tem dia que às vezes a gente não tem, mas todo dia você sente alguma culpa. Por exemplo, trabalhar o dia inteiro, chegar mais tarde. Sim, aí você chega, eles estão dormindo. Não ficou com o filho o dia inteiro. E às vezes alguma coisa que eu conversei, a babá falou, ele tá fazendo tal coisa. Eu falei, nossa, eu não prestei atenção, eu não sabia disso. Então, aquilo dói dentro do coração. Mas você tem que entender que... Outro dia o meu filho falou assim pra mim, teve um dia que eu tava com muita culpa de alguma coisa. E aí eu tava triste, muito triste. Aí o Miguel, que é o mais velho, Deus usa as crianças, né? Aquele dia eu tava acabada de culpa. Aí ele olhou, passou a mão em mim e falou assim, mãe, eu tenho tanto orgulho de você. Que lindo. Eu tenho muito orgulho do seu trabalho. Aí aquilo ali eu falei... Obrigada. Eu precisava daquilo. Então assim... quando teve aquela como que chama? Fernanda Torres, que ganhou o Oscar. Sim. Ela falou que se ela não tivesse sido filha da Fernanda Montenegro, ela não teria ganhado o Oscar. Sim. Então, assim, pra gente entender hoje o nosso papel de mulher, de estar fazendo tantas coisas que a gente está fazendo, isso vai servir muito pros nossos filhos. Mas eles morrem de orgulho, gente. Sim. A gente tem um exemplo na família do meu esposo, né? A minha sogra teve 2 filhos, né? O meu marido, meu cunhado, e ela sempre foi servidora pública na educação. Por muitos anos, e os 2 tinham diferença de idade só de 2 anos. Ela deu aula, na verdade ela era diretora, de manhã, de tarde e de noite. Sim. E por muitos e muitos anos. E hoje, assim, eu nunca ouvi o meu esposo e meu cunhado falarem, a minha mãe deixou de fazer algo. É sempre no elogio, no orgulho. Então, assim, eles vão ter orgulho da gente, eu tenho toda certeza. Porque minha mãe foi igual a da Maiara, nunca trabalhou, ficou sempre em casa, então... Talvez, né? Dói mais, né, gente? Quando tem uma mãe, né? Mas a minha mãe, ela começou a trabalhar agora, recentemente. Recentemente, assim, já tem uns 10 anos que ela começou a trabalhar também. E aí ela fala, assim, só que eu sempre falava. Minha mãe, ela sempre, agora que ela tá trabalhando, ela fala, filha, como é bom trabalhar, né? E aí eu falo assim, eu gosto de falar muito para os clientes que eu recebo todo tipo de mãe no escritório, né? E eu falo, gente, eu tenho um ditado que eu sempre falo, inclusive, eu gosto muito de falar isso, gente feliz não enche o saco. Então, se a mulher, ela tem que se sentir feliz. Se ela vai ser dona de casa, ela tá feliz, ótimo. Se ela vai ser trabalhadora, se ela vai sair para conquistar o mundo, sim, ótimo. A gente precisa buscar a nossa felicidade, seja ela como for, né? Eu nunca me senti bem em estar dentro da minha casa, né? Vivendo aquilo. Sempre precisei, igual eu falo, eu sempre precisei pegar o peixe também, né? Eu sempre precisei pescar também e é o que me faz bem e tá tudo certo. Mas não deixa de ser uma culpa, né? A gente não deixa de ter culpa. Eu chego às vezes 8h30 da noite, às vezes eu viajo, às vezes eu vou pro interior, às vezes eu vou dar palestra fora, preciso fazer uma viagem. E aí, às vezes, meu filho fica 3, 4 dias graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio. E aí eu chego, vem aquela culpa, vem aquele sentimento, vem aquela angústia, é uma angústia que dá. Angústia. E aí, essa palavra é verdade. Um aperto, né? É. Como mãe, Maiara, qual foi a maior, assim, quebra de expectativa que você viveu? A maior... acho que foi o diagnóstico. Foi o diagnóstico do Davi, né? Porque quando a gente tá grávida, a gente tem aquela... A gente já imagina até a faculdade do filho, né? A gente já imagina, meu Deus, se fizer medicina, for R$12.000 mensalidade, meu Deus do céu, meu marido vai ter que trabalhar muito. Sim. Já vou guardar. E aí, né? a gente... Já vou fazer poupança. Já vou fazer poupança, o que eu vou ver, o que eu vou fazer, como que eu vou juntar dinheiro. Então a gente faz aquela expectativa e a gente, né, imagina, faz um enxoval. E a gente, igual eu falei, pra mim, como foi resposta de oração, então pra mim eu imaginava o Davi, né, e veio a expectativa. E meu marido, ele, graças a Deus, assim, Deus une as pessoas certas. Ele fala, Maiara, a partir do momento que você engravida, você não sabe o que vai vir. Não. Então a gente tem que só pedir saúde e vambora.
E eu já... Nasce um filho, nasce uma mãe. E vambora. E a coragem, né? Então a maior expectativa foi o diagnóstico. Acredito também que a próxima seria qual foi o momento mais desafiador, né, que você viveu da maternidade? Todos os dias eu vivo um desafio. A cada fase que o Davi vai tendo, a gente vai aumentando o desafio. Então, por exemplo, o Davi tá com 8 anos hoje, então a gente já tá vivendo um desafio da pré-adolescência, já dele, né, o que vai ser. Então a gente vem aquela questão do que a gente vai fazer agora. Mayara, vocês têm caso na família? Depois do Davi a gente tem, mas eu não posso falar porque eles ficam bravos, que eu diagnostiquei metade da minha família. Porque tem muito adulto que hoje... Só tipo isso, né? entendeu? Tipo assim, eu diagnostiquei metade da minha família, metade não aceita, mas tá tudo certo. A negação. Metade não aceita e nem trata. Na metade, 90% não aceita, não trata, os outros 10% se tratam por conta dos outros 90% que não se Verdade. tratam. É verdade. E assim, conta pra gente sobre o que você vive. O que ninguém vê nesses bastidores de você como mãe? Porque todo mundo vê você... Você posta, né, a sua rotina, você tá tentando manter uma rotina normal, saindo, malhando, trabalhando... E conta pra gente o que ninguém vê aí. Os nãos, os vários nãos que eu tenho que dar todos os dias. É um não de, vamos comer uma coisinha, um não de eu não poder fazer alguma coisa, um não de eu não ir almoçar na casa da avó, ou um não de eu não poder ficar perto da família, ou não ir conseguir ir numa igreja, numa missa, ou não de um cinema. Então, são vários nãos que eu tenho que acabar dando. Então, não poder ir na casa de um amigo, não poder... Às vezes, meu marido fala assim, você nem foi na casa de fulano. Às vezes, eu não estava bem pra ir na casa do fulano. Então, eu procuro que as pessoas, elas buscam sempre me ver da melhor forma possível. Então, os nãos que às vezes eu dou, que as pessoas não veem, né? Então, a gente veste uma máscara muito social, às vezes a gente buscar estar bem para as pessoas, mas às vezes o não que eu tô ali dentro de casa de pijama, né? Às vezes nem consigo nem escovar o dente no domingo, 3 da tarde, não consigo comer, né? Porque eu vejo assim, só sabe mesmo o que é conviver com uma criança atípica quem tá dentro de casa. Sim. O meu cunhado, o irmão do meu esposo, ele tem uma filha autista de suporte 2. E aí ele cuida, minha sogra ajuda a cuidar. É só eles ali vivendo aquela rotina que entende, gente. É muito difícil, assim. A gente lida com preconceito, a gente lida com olhar torto. E às vezes a gente lida com um distanciamento da própria família. A gente lida com, por exemplo, eu vou com fulano e ciclano, os netos típicos ou o sobrinho típico, passear. Mas o Davi não é convidado. Então, a gente tem que lidar com essas frustrações e falar, não, tá tudo certo, vamos ver aqui, tá tudo bem. E ele fazer o que a gente tem que fazer ali. Então, a gente lida com essas questões internas, né? Eu procuro lidar sempre da melhor maneira possível, mas, às vezes, a gente entra pra dentro do banheiro, a gente chora e tá tudo certo. Tem que ser muito forte, né? Nossa, Tem demais. que ser muito forte. Você... E também, quando não tá forte, também tá tudo bem. Tá tudo bem. É verdade. Agora, essa aqui, você já se sentiu com certeza sobrecarregado, do ponto de não dar conta? Como que Todo foi dia isso, assim? a gente se sente sobrecarregada. Todo dia, gente. E a gente não tem como. A gente também, primeiro, que a gente quer acumular funções. Sim. A gente acha que a gente vai dar conta de tudo, né? A mulher do século XXI, a mulher moderna, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. No fim, a gente dá conta de metade, né? Mas a gente acha que a gente vai... Se frustra, mas a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. Então, nossa, todo dia eu falo, meu Deus, hoje eu programei que eu ia fazer 10 coisas. Eu faço 8 e tá tudo certo. Eu já falo, no dia que eu fiz 8, eu comemoro. Você já tá comemorando as pequenas, né, conquistas. As Isso que eu pequenas. falo. Estamos comemorando as pequenas conquistas. Isso é muito importante. E não pra ficar tudo. tranquila que a gente tá comemorando as pequenas conquistas também. Porque senão a gente fica, daqui a pouco a gente faz 8, a gente fica tudo bem 5, daqui a pouco tudo bem 4. Mas a gente se cobra muito, sabia? É. Tem tudo isso. Então, por isso que às vezes eu falo, gente, vamos dar uma desacelerada, vamos pensar um Sim. pouco, porque a nossa geração, essa geração aqui, é uma geração mais acelerada. E tá vivendo toda essa questão também, né? Das crianças, né? Com autismo. Agora, uma pergunta. O que você vê, assim, nesses anos que você tá convivendo, estudando sobre, na questão? O que os diagnósticos não tinha antes? Ou... O que acontece que você acha que hoje, que a gente, né, quase todas as famílias têm uma criança autista? Eu acho que as pessoas estão buscando informação. Eu acho que as pessoas estão buscando, elas estão aprendendo mais, né? Eu acho que é isso que acontece. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, Mayara, esses dias eu fui, semana passada, que eu
Até você vê como que acumula de função, que ela nem lembra que dia que ela foi. Semana passada eu fui para Lucas Rio Verde uma palestra, e como esse é o mês de autismo, mês de abril, a gente tá naquela loucura. E aí a assistente social lá do CRAS de lá, eles falaram assim, mas deu um boom de repente. Quando eu formei em fono há tantos anos atrás, não tinha isso. Falei, gente, sempre existiu. Tanto é que a gente hoje vai vendo, a gente tem um diagnóstico, e aí a gente vê que o pai às vezes é autista, que o avô é autista, que a família é autista. Então, eu acho que as pessoas estão buscando mais informações. Estão buscando mais saber, né? A gente está buscando mais conhecimento, as pessoas estão buscando, tendo mais sede. Obviamente que o índice está cada dia diminuindo, até porque tem a questão genética também, né? Envolvida, então, né? Envolvida, então acredito muito nisso, mas eu também acho que as pessoas estão buscando informação. É que a gente vê muito o diagnóstico com suporte baixo, né? Então, eu tenho muita paciente, às vezes, que fala, eu tenho, né, suporte 1, fui diagnosticada já com 30 anos, com tantos anos. Minha psicóloga ela é doida para fazer avaliação em mim. Ela fala, vou fazer avaliação. Eu falo, gente, não, obrigada. Vai que, né? Tô de boa com o meu diagnóstico TDAH. Tô conseguindo lidar. Tem muito TDAH que depois entra... Ela fala assim, eu acho que você tem uns hiperfocos. Aí que eu falo, não. Até porque eu não me sinto confortável de ter um diagnóstico de autismo por ser mãe de nível 3. Entendi. Então, assim, eu sou funcional, eu trabalho, eu faço minhas coisas, então eu não me permito. Não vai fazer diferença também. Não vai fazer diferença. Então, pra mim, eu não tenho essa. Muitas mães às vezes olham torto pra mim, mas eu não me sinto confortável. Falar, não, eu tenho um diagnóstico. Não me sinto por saber a dificuldade de um diagnóstico de nível 3 suporte. E não vai mudar em nada, Não né? vai. Então, eu vejo mesmo bastante gente com diagnóstico, mas assim, antigamente a gente falava mais, dava o diagnóstico quando era um suporte mais avançado. Sim. Hoje não, a gente tem os Consegue, diagnósticos bem mais precoce, né? Sim, sim. E as crianças têm feito terapias, né? Têm tratado que vida normal. Vida normal, Por exatamente. isso que é bom ter o diagnóstico. É porque né? hoje, por exemplo, até as pediatras, hoje elas estão muito mais avançadas também, né? Preparadas, né? Estão estudando Porque eu sempre mais. falo, a criança tem 1 ano, antigamente existia aquela frase, ela vai falar no tempo dela. E a gente sabe que isso não existe, tempo da criança, né? Criança E aí, tem preguiça de falar, não existe criança com preguiça de falar. E aí a gente hoje não tem mais isso. Hoje você vai na pediatra, tem 1 ano, não tá falando, tá lá, quantas mil palavras, então vamos já mandar pro fono. O Miguel, o meu filho mais velho de 7 anos, a gente investigou, porque deu 2 anos e meio ele não falava, então a gente investigou. Sim. Porque assim, não falou a primeira coisa que eles pensam, então a gente investigou e aí colocamos ele pra fazer fono, enfim, aí ele desenvolveu, não teve diagnóstico. Agora o José, com 2 anos, não tá falando também, a gente levou ele na fono, tá fazendo o acompanhamento. E tá começando já? Ele não tá falando, ele tá indo pra fazer avaliação, mas assim, a gente tá tranquilo, né? Sim, O sim, tem que tiver tratar. fazer, a gente vai fazer, Sim. mas assim, a gente vê que ele interage, mas tem criança que ele já não interage. Mas enfim, a gente ele tá fazendo acompanhamento, mas eu vejo, tipo, foi na pediatra, ela, olha, ele já não tá falando, então vamos levar. É que antigamente não tinha, porque do Davi, a pediatra meio que, tipo assim, caminha ele pra fono pra mim, por favor. E aí ela meio que, não, mas tá muito cedo pra fono. Eu falei, você pode fazer o encaminhamento? Aí eu meio que tive que bater o pé, pedir. E como que é a rotina dele, assim? É uma rotina extensa, minha filha. Essa é a minha extensa dele, minha filha, ele é daquele jeito. Ele faz 40 horas de terapia semanais. Manhã e tarde. Manhã, tarde à noite. Ele acorda que horas? Ele acorda às 7h30, 7 horas da manhã. E aí vai pra escola, faz terapia da parte da manhã inteirinha. E aí ele chega em casa às 6 horas da tarde. É puxado extenso mesmo, né? É uma rotina bem puxada. Então, no final de semana, às vezes ele tá cansado, né? Eu vejo que você Pior que não, né? gente. Aquela criança, ela não para. Chega final de semana, ele tá ligado no 220. Ele tem muita energia. Muita né? energia. Muita energia. A gente não tem, mas ele tem. Não tem. Tem que levar ele pra piscina e a gente sai. Vamos fazer alguma coisa pra gastar a energia dessa criança. Eu quero perguntar pra você, qual que foi o julgamento em relação ao Davi mais difícil, assim? Fora essa questão que você falou já, que às vezes as pessoas excluem um pouco, mas de julgamento mesmo, que você já Em relação enfrentou, ao Davi, sendo mãe atípica, no caso. Do Davi a gente nunca teve julgamento. Porque se tiver julgamento, eu processo. Quem julgar o Davi, né? A mãe aqui, né? Mas eu já ouvi
frase que eu sou uma péssima mãe, porque eu trabalho, ou porque o Davi tem rede de apoio, ou porque o Davi não se desenvolveu, entendeu? Às vezes porque tem muito estereótipo da criança nível 1 de suporte que acredita que, dando terapia, ela vai se tornar nível 1 e ela vai, né? Não, mas existe a questão do nível 3, né? E aí eu já ouvi, não, porque a Mayara não leva terapia pra fazer terapia, porque a Mayara... Então eu já ouvi que eu sou uma péssima mãe, né? E eu ouvi de uma mãe que não era boa mãe ainda, inclusive, né? Normalmente. Difícil, né? Mas você não é a única, tá? Uma paciente minha me relatou a mesma coisa, porque ela é mãe de 3 e ela é empresária. E aí ela falou, Márcia, como é difícil lidar, né? Meu Deus. As pessoas... E não é só você... Ela também, essa mesma coisa. Nossa, ela é péssima mãe, porque ela só pensa lá na empresa, porque ela sempre está na empresa. E normalmente também você vem da família. Sim, da própria sim. Família É mesmo, sempre da casa, família. né? Sempre alguém da família. Difícil. E aí eu venho procurando, eu tenho, né? Eu venho buscando com a minha psicóloga o poder do não. Né? E aí ela fala assim pra mim, Mayara, cada um sim que você vai dar, você vai ter que dar 10 não. E aí eu venho buscar o poder do não mesmo. E de fato é libertador, porque... Ontem você postou sobre Eu isso, postei né? exatamente sobre isso. A síndrome da boazinha. Eu E agora eu virei a síndrome da malvadinha. É. Porque eu falo o seguinte, tem aquele que a gente cresce lendo, vamos ler O Pequeno Príncipe? Se tu te torna responsável por aquilo que você cativa, eu não me torno responsável porque eu vou cativar em você. Eu torno responsável porque eu vou cativar em mim. E é sobre é sobre os meus sentimentos. Vamos supor, eu falo em relações afetivas. Se a pessoa se apaixonou por mim, eu não sou responsável pelos sentimentos dela. Ou se a pessoa não gosta de mim, eu não sou responsável. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. Por como eu vou lidar com os meus sentimentos. Então, e aí a gente vem buscando trabalhar nisso, e aí vem mais uma vez um julgamento. Nossa, mas a Mayara é muito egoísta, ela só pensa nela. Sim. Eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar, primeiro. De novo, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois pensar no outro. Então, a gente busca ser um pouquinho mais... Ninguém tá na sua rotina, ninguém cuida do Davi, ninguém vai lá, ninguém te ajuda. Ninguém paga meus boletos. Ninguém paga seu boleto. E aí a pessoa quer julgar falando que... Que eu sou uma mãe boa, que eu não sou uma mãe boa, como eu tenho que agir ou como eu tenho que deixar de agir, né? E aí a gente vai chegando perto dos 40 ali, né? A gente vai chegando nessa... Vai se conhecendo E aí a mais. gente vai se conhecendo, Isso. a paciência já não existe, né? Ela vai meio que parando de existir e a gente vai sabendo que a gente tem que saber se posicionar assim. Na verdade, assim, você amadureceu muito, né, com o que aconteceu. Sim. Você teve que crescer muito pra você hoje estar essa mulher que você tá falando com a gente, com esse empoderamento, ter propriedade, né? Mas a gente vai... É diário, né? É diário, porque se você não... Você vai fazer o quê? Você vai se cobrir dentro da sua casa e vai chorar. Não dá. Né? Você se tornou, tipo, uma leoa, né? Pra você viver tudo isso, né? Eu falo pro meu marido assim, eu falo pro Davi, né? Eu brinco, todas as palestras que eu vou dar, eu falo, Vinícius, meu marido chama Vinícius, eu falo, Vinícius, então, eu preciso falar pelo Davi. Aí ele brinca, fala assim, mas você já tá falando demais por ele, né? Vamos falar um pouquinho menos? Você precisa falar um pouco menos. Não, mas assim, tá certo mesmo. Você tem que falar, brigar. Tem que brigar por ele. Sim. O que a maternidade te ensinou sobre você mesmo? O que você conheceu? A maternidade, ela me transformou. E eu falo muito assim, tranquilamente, assim, eu não seria a Mayara que eu sou hoje, com a cabeça que eu sou hoje, com a forma de lidar com que eu sou hoje, se não fosse o Davi. Eu, né, sou de classe média, alta, vivia na minha bolha, e eu não era uma pessoa assim, nossa, sabe? Eu era uma pessoa acho que eu seria meio snobzinha se eu continuasse. Eu era uma patricinha mimadinha, que tinha tudo que queria. Então, o Davi me mostrou a outra realidade da vida. Me mostrou, me fortaleceu, me cresceu, me evoluiu, me tornou uma profissional melhor, um ser humano melhor. Né? O Davi me fez um ser humano melhor, me fez lutar pelas minorias. Então, eu falo que o Davi teve... E eu e meu marido, a gente fala muito que o Davi ele tem um poder de transformação. Todas as pessoas que passaram pela vida do Davi não são a mesma pessoa que elas eram antes. Então, o Davi me transformou como pessoa. E eu sou melhor, bem melhor do que eu era. Graças a Deus, assim, eu olho pra trás e falo, Jesus, tudo bem, que a gente tinha 18 anos, né, novinha. Mas ele me mudou, assim, eu não sei, né, quem eu seria se não fosse o Davi. Mas ele mostra também que somos todos iguais, né? Sim. Eu até assisti um filme esse final de semana agora, bem interessante, que acho que vale a pena todos nós assistirmos, sabia? Inclusive, o
pessoal que está assistindo, somos todos iguais. Sim. Começa assim, um filme você acha que não vai ser tão bom, mas, gente, e é baseado em fatos reais ainda. Sim. Vale a pena a gente assistir e a transformação mesmo, para ver o que realmente vale. Sim. A maternidade muda muito a gente, né? Eu vejo o quanto eu sou outra mulher. Eu morava em São Paulo também, jamais eu teria vindo morar aqui em Cuiabá. Sim. E aí depois do segundo filho, bateu uma chavinha, assim, caiu. E eu falei, meu Deus, eu preciso dar qualidade de vida para os meus filhos. São Paulo, trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Já tem a culpa de ser mãe médica e não ficar em casa. Imagina pegar trânsito. Sim, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu não posso, né, pegar trânsito, aí não vejo meu filho nunca mais. Então, a maternidade me transformou. Hoje eu estou em Cuiabá, eu amo morar aqui. Parece que eu sempre... Hoje a paciente falou, nossa, eu achei que você era cuiabana. Porque hoje eu falo que meu marido sempre falou, é que é quente, mas você não trabalha no farol, você trabalha no ar-condicionado. Pronto. Sim, Então sim. eu defendo muito estar aqui, eu tenho muita qualidade de vida, mas isso só foi possível depois que eu fui mãe. A gente torna mais responsável. Muito. E você quer viver, eu vejo assim, uma vida simples, eu não quero viajar pro mundo inteiro. Outro dia, a Stephanie que tá gravando a gente perguntou, doutora, onde você quer viajar? Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu tô numa fase assim que eu quero a família reunida no domingo, meus filhos bem, meu marido, entendeu? Assim, eu tô dando tanta importância à simplicidade da vida, com todo mundo com saúde. Isso daí não tem dinheiro, né? Mas é isso que basta, gente. E a gente fica procurando tanta coisa fora, tá ali dentro de casa. E Tudo é que a gente isso precisa. que vai ficar as Isso. memórias, né? As memórias de Exatamente. para quem você fez, né? Então, assim, é o que fica, né? No final, é memória, é tempo de qualidade, é o almoço em domingo, em família, aquele momento que vocês estão ali assistindo um filme juntos e estando ali juntos, é isso que Um fica. amigo que você pode contar, que às vezes nunca vê, né? Mas você, né? você sabe, a Maiara é minha amiga. Você, tipo, Nunca vê. Não vê, mas assim, quando você vê, precisa, você liga, sabe que a pessoa tá ali. Então, e são poucos, né? Que a Sim. gente pode Confiar. confiar. E como é que você equilibra esses pratinhos? Nossa, que são vários, né? Mãe, mulher, Gente, o pessoal do profissional, podcast, eles vão esposa. achar que eu sou uma Hein, desequilibrada. como você equilibra? Pra fazer esse equilíbrio. Lógico, às vezes a gente, né? A terapia, meu amor. Muita terapia. Umas olha. gotinhas de manhã de remédio, de ansiedade. Vai ter que fazer. Não, eu tenho que fazer. Academia, né? Não gente. A gente precisa fazer academia, a gente precisa ser nós mesmos, né? Buscar ter um tempo. Então, assim, eu vi um trecho de vocês falando, né? Que vocês buscavam. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu me senti. Aí vem uma culpa de novo, né? Que eu vi a Renata falando que ela assistiu o filme. Eu falei, gente, todos os final de semana eu assisto 50 filmes. Aí vem a culpa. Eu falei, será que eu não tô dando tempo de qualidade pro meu filho, que eu tô assistindo filme demais? Então, assim, a gente tenta equilibrar, né? Buscando fazer o momento seu, estando no momento seu ali. Eu toda semana eu saio pra tomar um café. Então, é ali que eu Eu? busco Mas meus aprendi equilíbrios. também. Amiga, é que é muitos anos de terapia. Eu faço terapia desde os 18 anos, não vou falar minha idade. Não precisa. Mas tem 20 anos de terapia aí. Então a gente busca, assim, equilibrar os pratinhos e muito assim, isso vem de uma transformação, de novo, diária, de todos os dias. Deus já me conhecer, já conhecer meu corpo e falar, opa, já tem alguma coisa aqui que eu cheguei no meu olhar, tomar um limite. café. Deixa eu ali passar um cartão e ficar tudo bem. Comprar uma roupinha, né? Comprar um lookinho Fica novo. feliz. Tomar um cafezinho, comer um chocolate. Conversar com as amigas. Né? E aí a gente... Gente, a gente precisa de ter um momento com a gente. Precisa. Sim. E aí eu quero o seguinte, perguntar pra você. Durante essa maternidade, teve um momento que eu fiz parte, muito feliz. E eu queria perguntar pra você, para você falar sobre o tempo que você precisou voltar para você mesma, olhar Sim. no espelho, gostar de você, sobre isso que você viveu. Durante, assim, durante muitos anos, né, do nascimento do Davi até uns 5 anos, mais ou menos, eu só fui mãe do Davi. Mãe do Davi. E advogada de alguns Davis. E eu não buscava ter momento meu, né? Então, assim, eu passava a manhã praticamente levando e buscando eles nas terapias. E aquela rotina, e a gente tem aquela mania de comer as nossas emoções, né? E eu tenho transtorno alimentar, então se tem uma coisa que eu faço é comer a emoção. Então a gente começa, e aí eu me anulei.
Durante muito tempo eu me anulei. Só que eu nunca tive problema com peso. Eu nunca tive, né? Na minha vida anteriormente, né? Antes do diagnóstico, antes da gravidez, eu nunca tive. Então eu brinco assim que eu, quando era mais nova, tinha 18 anos, o meu sonho era pesar 50 para doar sangue. E depois? Agora, meu filho, meu sonho é voltar aos 50. Todos nós. Né? E aí, eu tinha aquilo de nunca ter tido um sobrepeso. De repente, eu olhei, inclusive, eu postei uma foto nas minhas redes sociais ontem, e aí até a minha funcionária da minha casa, ela falou assim, era você? Eu falei, era eu. Inclusive, você já estava trabalhando comigo, então você sabe disso, você lembra disso. Ela esqueceu. E aí ela falou, nossa, como que a gente esquece, né? E eu falei, gente, mas tem 2 anos que eu busquei isso. Tem 2 anos, né? E, inclusive, hoje de manhã eu briguei com meu marido sobre isso, porque o marido também tá bem sobrepeso, né? E eu falei assim, tem 2 anos que todos os dias eu escolho não voltar a ser quem eu era antes. Então, tem todos os dias que nasce uma culpa de por que eu tenho um tempo que eu não tô me dedicando ao Davi e não estou dedicando a mim. E até porque eu também acho que a gente precisa equilibrar uns pratos, mas meu marido também precisa equilibrar um prato, então tá na hora de eu deixar ele ser um pouco pai e assumir um tempinho também de terapia para eu poder sair. Então eu acredito que existe essa logística dentro de um relacionamento. E eu acho que para mim ainda eu tenho que buscar todos os dias, porque eu falo, tem 2 anos que eu faço academia, todos os dias. E com o personal, 4 vezes na semana com personal. E eu preciso ter personal, porque senão eu não vou. E eu preciso ter meu personal, porque senão eu não vou. E todos os dias eu acordo e falo, acho que eu vou desmarcar. Preguiça. Acho que hoje eu não tô afim. Eu acho que de repente vai chegar um marceneiro aqui em casa e eu preciso resolver alguma coisa. Um cliente manda. Então, todos os dias. Inclusive, eu busquei dentro da minha rotina fazer algo. Então, todo dia a gente tem que buscar isso. Então, eu tenho que marcar academia num primeiro horário da manhã, que a gente já deixou o filho na terapia, que a gente já fez tudo. Porque senão, se eu deixo pra treinar à tarde, eu já não consigo. Então, eu vou 8 horas da manhã, que é meu horário, aí eu já faço toda a questão. Então, todos os dias eu busco que eu não quero ser mais aquela Maiara que usava 42, eu tô bem feliz no 36, 38 e quero manter assim. E voltar a se olhar com mais autoestima, isso é importante pra você como mãe do Davi? Sim, sim. Até porque eu comecei o processo de emagrecimento, quando eu comecei lá atrás, foi porque eu não queria morrer. Bem tranquilamente. Eu não posso morrer. Eu não tenho o direito de morrer. Né? Então, a partir do momento que a gente vê um diagnóstico do nosso filho, a gente já, tanto eu quanto meu marido, a gente já fica assim, tá, se eu morrer, a gente já faz um CNPJ para fazer empresa, para quem vai cuidar do Davi, eu não tenho o direito de morrer, eu não posso morrer. Então, eu tenho que dar tempo de qualidade, eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem, né, no meu corpo, e se eu continuar sobrepeso, eu ia acabar morrendo, né? Porque a gente vê muito hoje, mas as pessoas ainda têm aquela questão, mas do jeito que eu tava doente, né? Renata tá aí para falar, né? A começou pela saúde, né? E aí com depois certeza, você foi gostando, se gostando mais, se gostando, aí foi se cuidando mais. A obesidade é uma doença. Sim. Então a gente precisa se cuidar, porque eu tava em risco de infarto, né? Então a gente começou pelo Davi e hoje eu permaneço por Davi e por mim também, né? Porque ver né? os musculozinhos saindo, colocar uma calça que a gente não vestia. Eu ainda não cheguei nos 50 de novo, mas colocar uma calça que a gente não vê. É bom demais. É bom olhar no espelho e falar, nossa, tá legal. Maiara, se você pudesse voltar lá atrás, no início da maternidade, teria alguma coisa que você faria diferente hoje, depois de tudo que você enxerga, que você viveu, toda na sua retrospectiva, quando você faz, analisando? Você acha que você faria alguma coisa diferente? Não sei, acho que não. Eu acho que tudo que eu fiz me tornou quem eu sou hoje. Então, quem eu sou hoje foi uma série de escolhas que eu tomei lá atrás. Então, eu sempre não gosto de arrepender, porque senão a gente fica naquela culpa de não vai, porque eu deveria ter feito. Não, então fez, vamos embora, vamos trabalhar para melhorar isso daí. Então, não, eu não mudaria nada. Eu voltaria e faria de novo, porque senão eu não seria quem eu sou hoje. Perfeito. E conta pra gente, o que o Davi mais te ensinou da vida e que você não aprenderia se não fosse a mãe do Davi, de outra forma? O Davi me ensinou sobre a simplicidade da vida. Ai, que lindo. Sobre a simplicidade da vida, sobre o poder do olhar, o poder de um abraço, um poder das coisas simples. Porque o Davi, se você gosta ou não gosta dele, ele não tá nem aí pra você. Ele tá aqui, ó, eu tô feliz e tá tudo certo.
Então, o Davi me ensinou a olhar assim, sabe? A simplicidade. Olhar o poder de um tempo de qualidade, da mãe ali, do pai ali. E ele me mostrou, de fato, que a vida é muito simples. Que a gente busca tudo muito, 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 muito. Só que a gente precisa de tão pouco, né? A gente precisa. É isso que eu tenho... Próximo aos 40 anos, eu tenho cada vez mais tido essa noção. Você não tem? Não, com toda certeza. A vida... Não preciso do melhor carro, sei lá, eu preciso dos meus, né? Sim. Da gente. Porque no final das contas é isso que isso vai que sobrar, vale, né? Gente, é fato, olha, todas as pessoas que estão no final da vida, isso aí não é só filme, não, é vida real mesmo. Tá lá no leito de morte. Às vezes, conversando com a família, eles ficam lembrando dos momentos que tiveram gostosos juntos. Sim. Eles não ficam lembrando daquele momento. Ai, quando eu comprei aquele carro importado. Eu nunca nem vi falar isso aí. Não. Ai, quando eu comprei lá aquele apartamento. Não é isso. Quando eu viajei na primeira classe. Não, você lembra, às vezes, uma viagem de família. De família, com a família, aquele momento simples, né? Então, assim, é isso que realmente importa. Sim. E você contando do Davi, né? Eu vejo também na minha afilhada que é a mesma coisa. Eles são muito simples. Sim. Né? Daí aconteceu esse final de semana retrasado que ela teve lá em casa. É muito engraçado, eles são muito originais, né? E sinceros. O meu marido levantou, preparamos o café e assim, ele tinha ido antes um dia no mercado e comprado, né, algumas coisinhas melhores do café da manhã, porque eles iam estar lá em casa. Ela tem 10 anos. Ela levantou, quando ela olhou a mesa do café da manhã, ela, nossa, padrinho. Ela fala pouquinho, mas ela fala, simples, café simples. Tipo assim, muito simples. Mentira. Juro. Não é E meu marido tinha preparado tudo, tipo Tinha assim, ido no Big nossa, Lar. tinha ido no Big Lar. E é isso, ela achou simples mesmo, ela foi autêntica, verdadeira. E, aí, eu ri tanto. Padrinho, simples, café simples. Tipo assim, acho que ela pensava um café da manhã de hotel, né? Né? Gente, que verdadeira, que sincera. Autenticidade. Que autenticidade, gente, é isso. Aí né? você foi lá e comprou um bolo. Eu fiquei rindo, achando graça. Eu falei, padrinho, da próxima vez, Manuzinha, tem que caprichar mais, né? Aí eu vou lá e concordo com ela. É verdade. O Davi é assim mesmo. A gente tava um dia na casa da Maiara e do nada o Davi vai lá e senta no seu colo. Não é assim? O Davi vai, pronto. Aí daqui a pouco ele levanta. Tá tudo o Davi, certo. ele tem esse poder de mostrar como a vida é simples. Se eu chegar pro Davi com uma roupa da mais cara ou da mais barata, ele nem sabe o que significa aquilo. Se eu chego com uma mochila que custou, sei lá, um salário mínimo, porque as mochilas das crianças tá cara hoje em dia, né? Muito cara. E aí, se eu chego com uma mochila que custou um salário mínimo e uma que eu comprei por R$10, ele não liga. Mas ele liga do seu sorriso. Sim. Se você dá um chocolate pra ele, tá tão feliz. Ele gosta. Às vezes ele gosta mais do chocolate do que a roupa que você deu O caríssima. Davi adora doce. É. Eu já vi. Ele ama doce. Ele e o meu Gustavo adora comer um doce. Ele é meu filho, né? Ah, A mãe adora um doce também, né? Sim. Então, Agora vamos falar um pouquinho pra gente conhecer um pouquinho mais Maiara. Vamos falar assim, Maiara teve, como você é advogada, né? Você é uma mulher informada. Tem algum livro? Porque a gente anda perguntando todas as vezes isso, né, para as nossas convidadas. Algum livro que você uma leu, frase. que você acha assim Faz que sentido. faz sentido em relação à maternidade, principalmente a maternidade de criança atípica? Tem algum livro não, assim, que você eu acha li que... vários livros, né? Quando eu descobri o diagnóstico, muita gente passou alguns livros pra mim. Mas tem uma frase que a Renata ela falou assim, Maiara, lembra de uma frase? Tem uma frase que eu coloco em toda palestra que eu dou no final. Eu sempre coloco a frase e uma foto do Davi. É uma frase assim, alguém com autismo me ensinou que o amor não precisa de palavras. Nossa. E eu uso ela todos os dias na minha vida, que é o abraço, é um olhar, gestos, né? é um gesto, que a gente não precisa, às vezes a gente não precisa falar eu te amo, mas nossas atitudes vão dizer por nós. E falar assim, uma coisa que o que a gente tem vivido hoje, de muita informação, que eu tenho tentado em casa, é chegar em casa e deixar o celular. Sim. Porque assim, às vezes a gente fica ali, a criança tá ali, fala, não sei o que, mas você não tá olhando no olho. E, sabe, o tempo passa, eles crescem, daqui a pouco eles vão estar com o celular e você implorando pela atenção deles. Então eu tenho procurado, me voltado muito a isso, falado com meu marido, e tem sido até motivo de briga lá em casa. Ele fala, larga esse celular, ele tá, não, tô calculando lente, tô falando com o paciente, eu falei...
é à noite, seus filhos, é urgência? Não, então vamos ficar com as crianças, porque elas vão crescer. E cadê o nosso tempo de qualidade, né? Então a gente tá perdendo muito isso. Sim. E a Até gente porque tem- você deve ter essa percepção, porque às vezes eu olho o Davi e falo, gente, essa criança tem 8 anos. Exatamente. Eu lembro dele da minha barriga, ele já tem 8 anos. Passa E muito assim, a rápido. vida é um sopro. A vida Eu é um lembro quando eu tava fazendo no ensino médio, eu na escola, e a vida é muito rápido, né? E a gente vê, de repente, a gente vê o criança já cresceu e... Mas esse mundo também é cheio de informação, assim. Eu vejo que a gente também tá muito ligada, né? O tempo todo você tá querendo ficar conectado. Eu falei com meu marido outro dia, o maiorzinho, meu filho, né? Ah, desenha o papai. Não, desenha não. Fala as características aí do papai pra mim. Aí ele, o papai é isso, é aquilo e só fica com o celular. Você acredita? Aí eu falei, Antônio do céu, toma essa. Aí ele se sentiu culpado 10 minutos, né? Porque o homem não se sente mais culpado do que isso, né? Só 10 minutos? 10 minutos, nem isso. A gente, se ele fala isso pra mim, eu ia chorar. Eu ia umas ligar 2 pra minha horas. terapeuta. E aí depois eu, né, homem não. No outro dia eles vão malhar. Eles, tipo assim, eu às vezes chego do trabalho e falo, meu Deus, eu ainda vou deixar a criança, já ficou 10 horas fora de casa. Não, e às vezes o seu marido ainda chega e fala assim, viu, Renata, você não ficou com ele. Ele ficou 12 Mas horas. é verdade. E aí ele ainda reclama que você não ficou. Sim, ele ainda às vezes fala. Eu falo, gente, eu não consigo às vezes deixar ele mais 1 hora e pouco pra ele fazer uma atividade física. Então, assim, eu tô lutando todos os dias pra isso. Você tem me cobrado. Você não vai voltar pra academia? Mas a nossa vida é uma luta, né? Essa É. questão sua do celular, ela faz parte não só da sua família, assim. A gente também lá em casa, muito ligado. Gente, Quando eu todo vejo tá mundo. eu, meu marido e o Rafa, tipo assim, cada um nos... Gente, isso aí... E é viciante, né? Os estudos mostram que, né, que aquilo é assim, viciante. Você manda uma mensagem pra alguém, a pessoa responde na mesma hora. O celular, verdade. ele tem o poder de unir quem tá longe e afastar quem tá perto. Ah, é verdade. É verdade. E aí a gente vê e a gente passa assim, né, despercebido. Mas eu também tento, eu falo assim, e o que que eu tenho buscado fazer? E de novo, a gente equilibrar os pratos que a gente tem ali, né? Eu tento todos os dias, Davi chega das terapias 6 horas e ele vai dormir 8 horas. Então eu fico aquelas 2 horinhas. As 2 horinhas que eu ponho pra carregar o telefone. E aí 8 horas, quando ele dormir, aí eu pego o telefone, aí eu volto a trabalhar, aí eu volto a ter minha rotina, meu marido também vai trabalhar. Mas ali aquelas 2 horinhas, até porque o Davi não deixa, porque nessas 2 horas ele coloca a casa pra baixo, a gente fica ali com ele. Então a gente busca essas pelo menos 2 horinhas que seja, mais tempo de qualidade, estando bem com ele ali. Sim. A gente busca tá com aquele momento, todo dia de manhã, então a gente acorda todo dia cedo, faz o café da manhã dele, prepara tudo. Então a gente busca sempre estar aquele momento. Acaba que às vezes eu pego, óbvio, mas a gente tenta que seja 1 hora, que seja meia hora, 40 O que minutos. fica da vida é isso, né? O tempo de qualidade é o que eles vão ter da gente. E a gente tem o tempo o de qualidade tempo, com nossos tempo, maridos né? também, né? Sim. Isso é muito importante. A gente vai ter um tema, hein? Só pra falar sobre casamento, hein? Sim. Porque vamos entrar um pouquinho nesse tema. Já que você falou, e a gente tá com um pouquinho aí de uns minutinhos, como que foi a questão de Maiara e Vinícius neste casamento? Porque, assim, eu vou falar como mulher e mãe de 3. Hoje eu tô um pouco assim mais tranquila, mas chega um momento da maternidade que você às vezes é mãe, mas não é nem mulher. Você você não sabe equilibrar, né? Sim. E eu acredito que pra você talvez deva ser também um pouco mais complicado. A sorte é que meu marido é muito. Eu falo, meu marido é do povão, né? A Renata conhece, né? O meu marido é aquela pessoa gentil, maravilhosa. Então, meu marido, ele sempre foi bem boêmio. Então, ele sempre me cobrou, diretamente ou indiretamente, que eu tinha que ter uma rotina, nós dois juntos. Graças a Deus eu tenho, né? Graças a Deus e graças ao suor do meu trabalho, que eu preciso trabalhar muito, eu tenho uma rede de apoio e eu busco, né, toda semana ter um momento meu e dele. Então, Isso a é gente muito sai legal. pra jantar, a gente sai pra ficar junto. A Márcia também me ensinou muitas coisas, que eu não vou falar aqui, Márcia. verdade. Mas a Márcia me ensinou muito também essa Sobre questão casamento, de né? ter o momento do casal, da gente ter nós dois juntos. Mas eu busco muito lembrar que eu também sou a esposa do Vinícius, que eu também tenho que assumir esse papel. Que eu também tenho que lembrar, que eu também tá ali, né? Ainda mais homem, que a gente vai ficando velha, a gente não vai ficando com essa disposição toda. A gente, às vezes, precisa fazer uns temos a botox, Renata. a gente precisa melhorar, puxar o rosto. Sim. Mas os homens vão envelhecendo, eles vão ficando cada dia melhores. Reposição hormonal na mulher.
E a gente precisa cuidar deles também, né? Você falando do casal, em relação aos filhos, o casal precisa estar bem Para os filhos. Para os filhos. para poder criar pessoas, adultos saudáveis, principalmente mentalmente, psicologicamente. Então, assim, gente, eu vejo muitos casais errando feio. Sim, eu também também já errei. Não vou dizer que hoje eu tenho conhecimento, mas é porque eu já errei, sofri. Às vezes, enquanto a gente dá uns berros na frente de uma... E eu percebi que isso aí era que ia moldar também a alegria do meu filho. Então, dependia muito da gente. Então, assim, a gente escolheu, a gente tem nosso momento. Depois que ele crescer um pouquinho, a gente faz pelo menos uma viagem, uma vez por ano, somente eu e ele. Eu preciso aprender a fazer isso. E o Rafa super entende hoje, ele já sabe, é a viagem de vocês, né? E aí a gente volta mais feliz, mais unido, né? Um casal mais saudável, pra gente estar podendo colocar no mundo, né, Renata? Homens, né? No meu caso, é um menino fortes, entendeu? Saudáveis, Vai mentalmente. saber cuidar de uma mulher. Que vai saber e se cuidar também, se amar, entende? Entender o propósito dele aqui na Terra e admirar um casamento. Tanto que, assim, eu hoje posso dizer que nós temos um casamento muito abençoado, já passamos dificuldades, mas depois que a gente colocou Deus no centro da nossa casa... eu falo que é um pilar, é Deus, e depois vem eu e meu esposo. O meu filho também entende isso. Ele, com 11 anos de idade, ele fala assim pra mim, mãe, eu não sei se vou aguentar sem casar até 25 anos. Porque ele vê que o nosso casamento é bom. Então, ele vendo isso, ele fica também, ele quer... Aí eu falo, filho, vai ser tudo na hora certa. Então, assim, e aí às vezes a gente tá no quarto lá rindo, assistindo um filme, meu marido rindo, ele vai lá ver, ele fala, mãe, você é muito engraçadinha, né? Eu não gosto de dormir sozinho. Ele não gosta de dormir sozinho. Aí ele vai lá e implica com a gente, porque a gente tá lá assistindo, às vezes, um filme, ele quer estar naquele ambiente. Mas eu vi, gente, como é importante um casal tá saudável, tá bem, para esses nossos filhos, seja menino, seja menina, para eles poderem se desenvolver saudáveis, bens, entendeu? E conseguir ser pessoas felizes. Eu vejo isso atendendo dentro do consultório, né? Todas as histórias de mulheres que viveram infâncias, né? Com pais que não tinham relacionamentos saudáveis, né? São como que o ser humano hoje em dia se comporta, né? As questões emocionais. Então, eu vejo isso muito. E eu tento, por exemplo, na minha casa eu não brigo com meu marido na frente dele. Isso. A gente não discorda. Sim. Essa sexta-feira eu até recebi um elogio de uma mãe de sala dele falando, nossa, até falei pra minha filha o que ela achava dele. Aí ela, mãe, eu acho que ele é uma criança, eu também sou criança. Não... Ela falou, não, mas eu já tô falando, porque quando ele crescer, né, pra você já ficar de olho, olha só. Porque ele é um menino muito bom. Tipo, no aniversário faltou uma lembrancinha, ele viu que ela tava chorando. Ele foi lá e deu uma lembrancinha pra ela. Falou, não, pode ficar, eu não quero. Então, é dele mesmo, né? E nós mulheres, nós três aqui, somos 3 mães de meninos. De meninos, E a gente, e eu venho pensando muito sobre a questão do feminicídio, né? E a gente tem uma obrigação muito grande de criar... Uma missão. Uma missão de criar bons meninos. Mas aí vem a questão do casamento saudável. Exato, porque Influencia o casamento muito. saudável, o relacionamento saudável, cria filhos saudáveis. Sim. Então, a gente vai gritando com a mãe, ele não vê um homem gritando com a mulher, né? Então, um homem batendo numa mulher dentro da casa dele não tem isso. Então, é muito saudável. Eu penso muito nisso, todos os dias com os meus filhos. Tanto até que o meu filho tava apanhando no menininho na escola, eu falei, olha, você pode até, né, se você não falar com a professora... Se for menino, você pode até revidar. Mas se defender. For menina, não revida. Eu falei pra ele, tá, mas aí eu apanho. Eu falei, se for mulher, tu apanha. Você chama Quietinho, a ou tia corre. E fica quieto. Mas se for Sai menino... correndo. Meu filho, tu mete a mão se for menino, mas se for menina, fica quieto. E sai correndo. Então a gente tem essa obrigação de ser mãe de menino. A gente tem muito isso, né? Da gente ter obrigação de ser mãe de menina, a gente tem obrigação de criar bons homens, né? Eu tô tentando, né? Todo dia eu... E aí não é só nossa obrigação, a gente tem que chamar a atenção pros nossos maridos, porque eles têm também que nos tratar bem. Sim. Né? Eu brinco com meu marido, eu falei assim, você tem que me presentear, meu filho, aprender a presentear a esposa dele. Eu falo lá em casa isso também. Tem que trazer a gente, entendeu? Abrir a porta do carro, entendeu? Eu vou falar isso pra eles. Tem que me presentear na frente das crianças. Isso. E já que são 3, né? São 3 presentes. 3 momentos diferentes, né? Hashtag, ó, os maridos aí, ó. Hashtag fica a dica, Dia das Mães tá chegando. Não vem com
balinha, Não, com florzinha lá do não, Big não, Brother. não. Ali seu presente, que meu marido todo ano fala assim, o que, que eu vou ganhar Dia das Mães? Eu falei, ali seu presente. Eu falei, não, mas esse presente, ele me dá um pouquinho de despesa. Eu quero um presente mesmo, pra mim. Pra você, sim. Pra eu olhar e falar, nossa, que Igual da legal. panela. Não é panela. Aniversário, né? Nossa, gente. Ferro de Será que isso passar, existe sabe? até hoje? Gente, Será? se bem que eu tô aceitando uns ferros de passar, então um preço Ai, de salários tem que ir na mínimos. Polishop que eu tenho, tá? Tô doida por ele, depois precisa É saber. top. Então deu uns ferros aí que a gente tá até gostando de receber. Mas Ai, que eu, maravilha. Não, essa conversa... Se deixar a gente- Como a é gente uma aprende, delícia, né? Eu aprendo muito. Eu É o também. nosso segundo, terceiro episódio. Eu Mas aprendo assim, eu tô todo aprendendo muito. E quando a gente ouve também a outra pessoa, como a gente aprende? Igual eu falo o tempo todo, todos os dias com as minhas pacientes, como eu aprendo com elas. Nossa, assim, aprendo demais. Porque cada um tá tendo com a sua luta. história, com a Cada família. um. Cada um. Gente, e assim, tudo importa. sim. Tudo importa, né? Então, é legal a nossa profissão, né? Eu falo, É. gente, como é legal o que eu É. faço. Eu tenho muito orgulho, assim, e agradeço muito a Deus. Falo, meu Deus, isso toca muito meu coração. Estar onde eu estou, escutando as histórias que eu estou. É muito bom, É. né? A gente aprende muito, a gente se reconecta conosco mesmo. E eu acho muito bom, assim, que a gente tem sempre vontade, a gente sempre compara a vida do outro, né? E aí é bom a gente ver que a grama do vizinho, para ela ser verde, ela precisa ser muito bem regada, né? E Muito, ninguém todos os dias. sabe o que tá naquele solo ali pra ela se tornar verde. Verdade. Né? Então todo mundo tá passando por um problema, todo mundo tá passando por uma dificuldade e tá tudo bem. E a Vamos... gente, eu tenho visto muito dentro do consultório que a grama do vizinho nem é tão verde Ah, assim. verdade, Não é? gente. Falo, Isso gente, é real. olha, É. eu fico tão feliz com a minha vida, porque a grama do vizinho... Não... Hoje Às vezes é mesmo- podre o solo, filho. Hoje mesmo a paciente, a gente fez uma foto, eu e ela, no final do atendimento, e ela, doutora, eu não gosto de me ver nas fotos. E ela é linda, tá? Eu falei, você tá com alteração de imagem, então. Ela, eu fico olhando na rede social aquelas fotos lindas. Eu falei assim, vem aqui, filtro, entendeu? Você não se compara. E ela mesma disse, olha aquilo, eu desanimo de postar. E ela é linda, perfeita. Tanto que Sim. eu postei agora à tarde a foto, nossa, ela tá linda, mas ela não se enxerga, porque ela vê, aí eu falo, aquilo ali não é verdade. Então a gente tem que Sim. tomar muito cuidado com a rede social. Sim, né? e Muito com nós. cuidado. Mas é que a gente busca A também gente se uma. compara muito, né? Ai, olha, foi maravilhoso. Vamos Maiara, encerrando aqui, Vamos né, nosso encerrar. episódio. E só pra acabar, qual conselho você daria é. pra uma mãe hoje? Ixi! Busca saber quem você é. Sempre, todos os dias. Lembrar de quem você é. Lembrar de você ser você ainda. Tá tudo bem. Perfeito. E tá tudo bem que a gente vai ter uma culpa, e tá tudo bem que a gente não vai saber equilibrar os pratos. E tá tudo certo, bola pra frente, levanta. E amanhã é outro dia. Errando e acertando, a gente vai seguindo, Amanhã a né? gente tenta de novo. Olha, como foi maravilhoso ter você aqui. Fala bem, né, Renata? Não, eu falei, a gente tem que aprender ela muito com ela, tá? Fala bem, Dando espontânea, show, hein? dá show, Ai, tranquila. meu Deus. Eu mandei, falei, Maiara, a gente vai falar, você quer que eu mando o que a gente vai falar? Não, porque nem Não precisa de nada. Quem sabe de faz ao nada. vivo. Isso Ela aí. falou, quem sabe faz ao A vivo. gente quer te agradecer pela presença hoje, né? Obrigada Pra você a passar vocês. essas informações e contar um pouco de você e também abrir o seu coração. Tô Né? muito agradecida. Dizer que você é uma super mãe maravilhosa, que o Davi tem muita sorte de ter você como mãe e que você é muito especial e Obrigada. ele tem muito orgulho de você, né? Ele não pode falar, mas ele tem muito orgulho da mãe que ele Acho tem. bom, porque. Com certeza. Né? Que Certeza. você luta muito por ele e que você falou com muitas mães hoje. Uhum. Tenho certeza que muitas, talvez, que estão passando por situações parecidas ou não, que não estão voltadas a se cuidar, elas vão olhar você e vão falar, eu mereço me cuidar, eu mereço Sim. voltar pra mim, meu filho merece me ver melhor. Então, isso É, o filho, a gente precisa estar bem, né? É o que tá eu falo, a bem. gente precisa Então, estar bom. você certeza. falou com todas essas mães que não estão olhando para elas mesmas. Então, por isso que a gente quer te agradecer muito. Eu falei, Márcia, não adianta a gente trazer só mãe mãe, né, típica, falar assim, né? Igual, uma vez você já me falou, Renata, os seus 3 filhos talvez não dá o trabalho que o Davi dá. Não, o Davi dá trabalho por 10. E eu falei assim, Maiara, você tá correta. Eu Uhum. tenho que pegar meus 3 filhos e abaixar a cabeça. E ó, E é isso. Então, assim, É. o que a gente tem que fazer aqui é realmente trazer você, porque muitas mulheres hoje vão se conectar, né, com essa maternidade. que Eu você vive. sempre lembro de uma Parabéns. cliente uma vez, a gente leva uns tapas na cara às vezes, né? Que, meu Deus. Eu sempre lembro de uma cliente que ela me ensinou muito. E ela sabe disso, porque depois eu mandei mensagem chorando pra ela pedindo perdão. Uma vez eu tava reclamando muito do Davi.
né? Que o Davi não parava. Porque o Davi, além de ter autismo, ele também tem TDAH, né? E ele andando, correndo. Aí eu virei e falei assim, nossa, eu queria que esse menino parasse 2 minutos. E ela tem um filho com microcefalia, né? E home care. Ela falou assim, meu sonho é que meu filho ande e corre. E aquilo assim, falei, meu Deus, eu tô reclamando tanto. O Davi corre, o Davi anda, o Davi sabe falar o que ele quer. Sim. E a mãe ali com o filho acamado e eu reclamando do meu filho. Então eu busquei ali, eu falei, nunca eu vou reclamar da minha maternidade. Eu nunca vou buscar reclamar. Né? E também não aceito reclamação, porque se o povo começar a reclamar dos filhos também, fala, sai de perto de mim, sai de esse negativismo. Isso. Né? E a vida que segue. É isso, Mayara. Muito obrigada. E, gente, se esse episódio falou com você, compartilhe com todas as mulheres que precisam ouvir tudo que a gente falou hoje. E segue a gente, né, para continuar essa jornada de conexão, de conhecimento, de verdade. E, assim, de corações realmente abertos, né, para falar o que sente, o que pensa. E no próximo episódio vamos ter outra convidada especial, né? Que é surpresa. Com certeza. Aproveitando esse momento de maternidade que a gente ama falar, né? Estamos no mês das mães e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tchau, tchau. Até mais.